Olá, Henrique Pereira dos Santos, obrigado por ter aceitado o meu convite. Henrique, Obrigado, eu conheço vários arquitetos, mas acho que é a primeira vez que falo com um arquiteto paisagista. E uma coisa, eu queria lhe mudar duas coisas, por curiosidade própria. Primeiro, o que é que faz exatamente o arquiteto paisagista? E em especial, porque eu penso que teve muitos anos ligado à gestão de áreas protegidas. Ou seja, o que é que fez durante todo esse percurso da sua vida? O arquiteto paisagista, Álvaro Dentinho, costumava dizer que os arquitetos paisagistas não são nem arquitetos nem paisagistas, no mesmo sentido em que o limpa-chaminés não é limpa nem chaminés. Porque o conceito é completamente diferente. E, de facto, os arquitetos são descendentes, digamos assim, dos pedreiros, e nós somos descendentes dos jardineiros e dos hortelãos. A diferença não é pequena, porque uns trabalham com materiais mortos, os outros trabalham com materiais vivos. E isso é substancialmente diferente do ponto de vista da abordagem do mundo, na medida em que uma obra de arquitetura, enfim, pronto, tem um tempo de envelhecimento, mas está pronta no dia em que está pronta. Uma obra de arquitetura paisagista está pronta, na verdade nunca está pronta, porque o tempo é um dos nossos materiais de construção. E, portanto, no dia em que inauguramos um jardim, eu não projeto jardins, projetei uma vez uma coisa para o jardim infantil de uma das minhas filhas, ou de vários dos meus filhos. Mas o tempo é um material de construção, é para nós um material de construção. Portanto, há aqui uma diferença fundamental que tem a ver com essa parte da vida e do trabalho com materiais vivos, da integração do tempo. E é isso que me faz ter, apesar do meu currículo profissional, da minha história profissional, ser um bocadinho na margem também da minha profissão. A verdade é que o sistema de áreas protegidas que existe em Portugal foi essencialmente construído por paisagistas. Não propriamente o Parque do Gerês, com muita frequência se diz que o Parque do Gerês é o único parque nacional, sim, é verdade, mas é porque é o único que está mal classificado. Esse tem a ver com a história florestal do país, com certeza depois com o que isso liga às questões de conservação, à Conferência de Estocolmo, mas todo o sistema, todo o serviço de parques e reservas foi posterior ao 25 de Abril. Não é só o Gerês que foi criado nessa altura, também há a Rábida e mais uma ou duas. Mas todo o modelo de gestão de áreas protegidas e todo o sistema de áreas protegidas foi feito por paisagistas que também foram quem esteve na base da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional, e que tem a ver com uma ideia de perenidade dos recursos, de conservação dos recursos perenes. E isso é muito está no centro, digamos assim, da profissão de arquiteto paisagista, que é bastante longe do centro da profissão de arquiteto, que é uma profissão que essencialmente trabalha a maneira como nos abrigamos dos elementos externos. Não é bem como nós que trabalhamos com os elementos externos. Oh, Henrique, e até nessa questão da gestão de áreas protegidas e da gestão das áreas que não estão protegidas. E eu levo-me uma questão que é para a qual assim, qualquer um dos comuns mortais e qualquer português permanentemente tem esta questão com o fogo em Portugal. Ou seja, nós assistimos de X em X anos a trágicos acidentes com o fogo, tivemos recentemente um, e ouvimos muitas coisas, ou seja, ouvimos que é porque é mal gerida a floresta, ouvimos também porque a nossa floresta tem características específicas, ouvimos dizer que há corrupção na gestão dos fogos, ou seja, ouvimos tantas coisas, e o que vemos é repetidamente o país a arder, e assim, eu penso muitas vezes, leio tanta coisa, tantos especialistas, e fico sempre confuso, ou seja, porque é que o país arde tanto? Arde tanto porque tem que arder, arde demais do que o que devia arder, arde porque é mal gerido, arde porque há corrupção. Porquê? Porquê é que isto acontece? O país é um dos maiores produtores de fogos do mundo, não é o maior, mas enfim, é um dos maiores produtores de fogos do mundo, exatamente pelas mesmas razões que é que é o maior produtor mundial de cortiça e que é um dos maiores produtores mundiais de pinhão, que é um dos grandes produtores mundiais de castanha. Quer dizer, há condições geográficas que fazem com que nós tenhamos uma especial propensão para o fogo.
Na verdade, as áreas que mais ardem no mundo nem são as florestas temperadas, nem são as zonas temperadas, como é o caso do nosso caso, mas são as savanas e as estepes. Aí sim há mais fogo, porque ele é mais frequente. Mas onde arde nas zonas temperadas, e além disso, os fogos das zonas temperadas são diferentes dos das savanas e das estepes, porque os das savanas e das estepes são fogos muito rápidos, mas relativamente pouco intensos, porque não há muito material combustível para arder, e o que existe não tem uma grande capacidade, não tem uma grande energia acumulada, porque são ervas. Mas os fogos das zonas temperadas são diferentes porque têm uma acumulação maior de combustíveis enfim, têm um maior poder calórico os combustíveis das zonas temperadas. E por isso os fogos mais conhecidos são os nossos, os da Califórnia, os do Chile. Não encontramos o mesmo em África, porque a zona geograficamente equivalente é só uma pontinha da África do Sul. E depois encontramos outra vez na Austrália. O que é que têm estas áreas de comum? Estão no lado ocidental dos continentes, por volta do paralelo 40, isto é, são as zonas mediterrânicas. O clima mediterrâneo, nós temos pouca consciência disso. Para nós, que somos mediterrânicos, que vivemos, ou pelo menos em climas de forte influência mediterrânica, é evidente que no verão não há chuva. Mas esse é o único clima em que a estação quente corresponde, é coincidente com a estação seca. Na generalidade dos climas isso não acontece. O que é que isto significa? Significa que os climas mediterrâneos têm ao mesmo tempo a estação quente e a estação seca. Note-se que a questão dos fogos não tem tanto a ver com a temperatura. Isso eu gostaria de deixar claro, que há 2 anos, talvez, em Espanha houve um fogo que demorou uma semana a ser extinto, provavelmente porque também não era combatido com muita convicção, não fazia sentido, mas demorou uma semana a ser extinto e as temperaturas mínimas nessa altura eram menos 6 graus. E a temperatura máxima era 1 ou 2 graus. E ardeu calmamente durante uma semana. Portanto, a questão dos fogos não tem tanto a ver com a temperatura, mas, sobretudo, com a umidade e o vento. O que é um fogo? Um fogo é uma reação química. E, para que exista essa reação química, tem que haver uma ignição, tem que haver um combustível, tem que haver um comburente. O comburente normalmente é o oxigênio. Portanto, o que o vento faz é oxigenar essa reação química. E, portanto, para além de empurrar o fogo, digamos assim, mas oxigena, tal como nós fazemos nas lareiras quando sopramos para aquilo ganhar vivacidade. O que estamos a fazer é exatamente isso. Não é o dióxido de carbono que estamos a deitar para lá que faz avivar, mas é o movimento do ar que traz mais oxigênio a essa reação química. E depois precisa de um combustível. Que nas nossas condições são sobretudo os materiais finos. As pessoas acham que são as árvores. Não é verdade. As árvores estão lá todas no fim do fogo. No fim do incêndio, as árvores estão lá. O que arde são os materiais finos. Na frente de fogo, por nossas condições, materiais até 2 milímetros de espessura. Não me enganei, são 2 milímetros. Eu repito isto muitas vezes porque as pessoas acham tipo está a dizer 2 milímetros, mas deve ser 2 centímetros, ou pelo menos. Não, é mesmo 2 milímetros. E raramente ardem coisas com mais de 10 centímetros de diâmetro e já não é na frente de fogo, é depois atrás. Há uma coisa chamada o tempo de residência da chama, que não vou agora estar aqui a fazer, mas é o que acontece nas nossas lareiras, em que a chama está sempre no mesmo sítio, portanto tem tempo de residência muito grande, e esse tempo de residência permite fazer queimar os troncos que lá pomos. Mas no incêndio florestal isso não existe. O incêndio florestal é um fogo em movimento. E como é um fogo em movimento, o tempo de residência pode ser um bocadinho maior ou pior, mas nunca ardem coisas muito, muito grossas, a menos que esteja uma árvore podre, em que o fogo possa entrar por dentro ou isso. Mas de resto, normalmente não arde. Portanto, a questão central não tem a ver com as árvores, mas tem a ver com os combustíveis finos. Matos, folhas, raminhos, essas coisas. Ora, o que acontece nas nossas condições portuguesas
Acontece o mesmo na Galiza, diga-se de passagem. Acontece nas condições portuguesas, digamos, nas condições portuguesas acima do Tejo e em Monchique. Grosso modo, e um bocadinho no resto do Algarve, mas sobretudo em Monchique. O que acontece é que nós temos condições em que a vegetação está sempre a crescer e, portanto, cresce bastante. Porque no inverno não para o crescimento, como acontece no norte da Europa, porque não há frio para isso, mas no verão também não para o crescimento por secura, como acontece na Grécia ou em grande parte da Itália, porque existe uma influência atlântica que permite manter alguma umidade. Portanto, a nossa vegetação cresce muito. E depois há uma dúzia de dias, e eu estou a dizer uma dúzia não em termos figurados, é mesmo em termos literais, em que arde 80% da área ardida no ano. Portanto, 80% da área ardida ocorre em 12 dias, mais coisa, menos coisa. O que significa que nós não temos problemas de fogos em 350 dias. O que nós temos que perceber é o que se passa nesses 12 dias. Porque no resto vai sendo gerido sem problema. Oh, Henrique, então, posso só, diga, assim, diga. Se calhar ia chegar lá sem eu lhe perguntar, mas ouvindo, e para mim é excelente, fiquei aqui com um conhecimento muito maior do que acontece. A minha pergunta que eu fazia quando ouvia era assim: então, sabendo nós isso, sendo isso conhecimento que é generalizado, imagino eu, dos especialistas, como é que nós não somos capazes de gerir melhor este facto, que é o facto de sabermos que vai arder, que as nossas condições levam a quer, e que depois aconteçam coisas como aconteceu em Pedrógão e que pessoas sejam apanhadas completamente desprevenidas por um fogo como aconteceu? Eu diria que não é, quer dizer, isto é conhecimento perfeitamente estabelecido para quem trabalha em ecologia do fogo. Mas a ecologia do fogo é uma disciplina relativamente recente. É muito fácil ouvir académicos de outras áreas, nomeadamente da área da vegetação, etc., dizerem coisas completamente diferentes disto que eu estou a dizer. De facto, é um conhecimento relativamente recente. Por exemplo, um bom exemplo é o dos Estados Unidos, mas o Canadá é igual e há uma série de outros países em que é igual. Mas o bom exemplo é o dos Estados Unidos, porque havia uma figura de comunicação utilizada que era o Smokey Bear, portanto, o urso fumador, cujo objetivo, que foi criada, é um boneco, digamos assim, é uma mascote, que foi criada com o objetivo de alertar as pessoas para não fazer o fogo. Isto nos anos 40, 50. Porquê? Porque a doutrina nos Estados Unidos, nessa altura, em Portugal, ou no Canadá, ou em qualquer lado, era que, sabendo nós que o fogo precisa de uma ignição, de um combustível e de um comburente, sabendo nós que não conseguimos atuar sobre o oxigênio disponível, sobram-nos as ignições e os combustíveis. E, portanto, como os combustíveis são vegetação, e nós queremos manter a vegetação, gostamos muito da vegetação, vamos atuar sobre as ignições, porque se não houver ignições, está o problema resolvido. Repare que o slogan em Portugal era Portugal sem fogos depende de todos. A lógica era esta. E nos anos 40, 50, nos Estados Unidos, e mesmo 60, a lógica era a mesma, era uma lógica de supressão do fogo. A ideia de que o fogo é um processo endógeno, natural, fundamental nos sistemas e que não é possível retirá-los dos sistemas, é uma ideia relativamente recente. Quer dizer, relativamente recente em termos operacionais, porque os 4 elementos fundamentais dos gregos eram a água, o ar, a terra e o fogo. Portanto, havia aí uma noção clara dessa naturalidade do fogo. Mas isso perdeu-se, nomeadamente com toda a civicultura e com toda a ciência florestal do princípio do século XX, que introduz uma alteração substancial em relação a isso. E hoje nada disso é assim. Nos Estados Unidos houve uma grande discussão, há coisa de 30 anos talvez, quando o Parque de Yellowstone, que é o primeiro parque nacional do mundo e é um dos mais visitados, etc., ardeu durante um mês, extensamente, e a administração não combateu o fogo. Limitou-se a conter os seus estragos. Portanto, quando havia infraestruturas em risco, aí sim intervinha-se, mas o resto não se pretendeu combater o fogo. Deixou-se o fogo lavrar.
E porquê? Porque essa política de supressão do fogo é a política que dá origem a uma coisa chamada o paradoxo do fogo. Quanto mais eficiente eu for a conter o fogo, maior é a acumulação de combustíveis, portanto, maior é o incêndio que fugir do controle. Primeiro incêndio que fugir do controle, depois de anos de muito eficientes no controle do fogo, dá origem a catástrofes brutais. Estes fogos que nós vemos agora na Califórnia, estou a falar da Califórnia para diminuir a visão emocional que nós temos dos fogos e aquela tendência dos portugueses a dizer que somos todos incompetentes e somos umas bestas, é porque nós portugueses é que somos maus. Quer dizer, na Califórnia, como toda a gente vê de vez em quando, há fogos brutais. E há fogos brutais porquê? Porque toda a prática de uso do fogo, nomeadamente feita pelos índios, foi-se desaparecendo. Simplesmente nos anos 70, 80, esta visão do problema foi sendo contestada, por razões evidentes, porque dava mau resultado, e a partir daí houve uma alteração, e atualmente a maior atividade dos serviços florestais americanos é queimar. Isto é, deixou de ser uma filosofia de supressão do fogo para se ter uma filosofia de gestão do fogo. Isto é, o que se pretende é mudar o fogo do verão para o inverno, onde tem efeitos completamente diferentes, e o que se pretende é ter fogos talvez mais frequentes, mas menos intensos e menos extensos e mais em mosaico. Henrique, eu como é evidente não sou especialista sequer para contrariar ou não o que diz, mas assim faz-me sentido aquilo que diz, e a minha questão é porque é que nós, em Portugal, não estamos então também a gerir o fogo? E, portanto, faz-me sentido isso. Eu não sei se é assim, mas faz-me sentido, e o Henrique seguramente tem muito conhecimento, e eu acredito no seu conhecimento. Porque é que nós não estamos a gerir? Porque é que nos acontecem estas desgraças? Porque se o fogo fosse gerido, haveria fogo, quando tivesse que haver, mas não havia implicações na vida das pessoas, como não havia estes momentos traumáticos. Não é? Repare, o slogan do Portugal sem fogos, depende de todos, desapareceu. Hoje já não é essa a filosofia de base, mesmo em Portugal. Não foi há muito tempo, foi há 5 ou 6 anos, mas a verdade é que desapareceu esse slogan e desapareceu essa base filosófica de intervenção. Portanto, já em Portugal há uma alteração no sentido de o Estado apoiar o fogo controlado, o Estado fazer diretamente queimas, apoiar, por exemplo, a pastorícia, porque a pastorícia tem esse efeito. Também em Portugal há uma alteração progressiva. Qual é o problema de base nisto tudo? É que gerir combustíveis finos, nas nossas condições, que são condições em que a vegetação cresce muito, é muito caro. Isto é, eu vou limpar o meu pinhal, chamemos-lhe assim, e daqui a 5 anos aquilo está a perder outra vez. Tenho que lá voltar. E, portanto, se eu tiver que andar lá a voltar com sapadores florestais, a fazer uma limpeza manual que me custa 1.000 euros por hectare, de 5 em 5 anos, isso significa que 200 euros por hectare tenho eu que gastar para manter aquilo dentro de coisas. Ora, o pinhal não me paga 200 euros por hectare durante 30 anos para eu fazer isso, não é? E, de qualquer maneira, se me pagasse 200 euros por hectare durante 30 anos para fazer isso, eu chegava aos fins dos 30 anos, estava exatamente como tinha começado. Porque não pagava, não é? O problema dos fogos, tal como o temos hoje, é um problema basicamente de economia. E dir-me, mas porquê é que há 100 anos ninguém falava as coisas nesses tempos? Bom, porque há 100 anos... As pessoas dependiam da terra, viviam lá, não é? Mas é mais do que depender da terra. Não havia adubos industriais. Isso é a síntese da Haber-Bosch, a síntese da amónia, é considerada a descoberta que mais vidas salvou no mundo e é aquilo que nos alimenta a todos. Nós podemos ser todos contra os excessos dos adubos químicos, mas a verdade é que nos alimentamos todos dos adubos químicos, mesmo os que consomem produtos biológicos, porque a agricultura biológica consiste em pôr uma planta ou uma planta e um animal entre o saco de adubo e a produção, basicamente é isto, mas lá atrás alguém tem que estar a produzir com adubos. E, portanto, a fertilidade era gerida a partir das terras marginais. As pessoas andavam a roçar o mato ou tinham pastoreio. O pastoreio era um instrumento de ir coletar nutrientes
na envolvente para depois os pôr nas terras de pão. Portanto, esse processo em grande parte desapareceu, quer pelo abandono agrícola, quer pela alteração tecnológica que representam os adubos industriais. Portanto, grande parte da atividade que geria os combustíveis finos desapareceu. Em cima desse, há também a alteração dos combustíveis que nós utilizamos na cozinha e no aquecimento, que são hoje basicamente combustíveis fósseis, e na altura eram todos biomassa, não é? Portanto, eram matos, etc. Portanto, quer o abandono agrícola, quer o abandono do pastoreio, quer o abandono do uso de lenhas e carvões na cozinha e no aquecimento, desapareceram ou diminuíram muito, e, portanto, a acumulação é muito maior. Lá atrás, provavelmente havia mais área por ano do que hoje, mas ninguém falava muito nisso. Porquê? Porque eram fogos de pastoreio. O pastoreio e o fogo estão ligados. Por uma razão simples. Não estou a falar das ovelhas no Alentejo, ou das ovelhas, porque as ovelhas, como as vacas ou os cavalos, comem sobretudo ervas. Mas as cabras, tal como os corços ou os veados, comem sobretudo rebentos. E, portanto, em pastagens que têm muitos matos, as ovelhas não são tão úteis, as cabras são, porque comem os rebentos. Mas as cabras não comem lenha. Não é? E, portanto, quando a cabra come os rebentos novos, a própria planta vai lenhificando, vai ficando com mais lenha, e o pasto fica aquilo que os pastores chamam um pasto velho. E, nessa altura, o que o pastor faz é um fogo. Esse fogo, sim, decompõe essa lenha, ao mesmo tempo que fertiliza o terreno com as cinzas. E, portanto, há uma resposta da vegetação, com rebentos novos, e lá está o pastor com o seu rebanho a tirar proveito disso. Portanto, esses fogos, que não eram muito espaçados, porque não se podia deixar crescer o mato, não é? Portanto, eram fogos 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, depende um bocadinho da produtividade da área e da carga de pastoreio, aconteciam muito, muito frequentemente, mas não atingiam nem de perto nem de longe, nem a extensão, nem a intensidade dos fogos atuais. Henrique, o problema disto é que o tempo passa no instante e daqui a pouco acabamos, mas eu não consigo evitar o que é que nós, ou seja, hoje que vivemos, como diz, numa situação completamente diferente, e portanto, ou seja, naturalmente, no fundo, antigamente a economia estava ligada à gestão florestal e, portanto, as coisas corriam, havia quase uma gestão e quase um fogo controlado. Hoje isso não é possível, por as razões que apresentou. O que é que podemos fazer enquanto país para minorar o problema dos fogos? Para o gerir, não é para combatê-lo, para o gerir de uma forma correta. 100 euros por hectare, todas as pessoas que tenham menos de 5 mil metros cúbicos de matos no seu terreno. Muito bem. Ora, aí está eu explico esta proposta. O que é que são os 5 mil metros cúbicos? Bom, basicamente é vegetação até 50 centímetros de altura. Então, na altura, até na legislação estavam uns 50 centímetros. Eu prefiro usar os 5 mil metros cúbicos por hectare, pela simples razão que admito que no terreno não tenha que estar tudo a 50 centímetros, mas possa haver zonas com mais altas, zonas mais baixas, e, portanto, em média, dê os tais 50 centímetros. Isto é o meu objetivo. E aí, a partir daí, o Estado, que é o comprador do serviço de gestão de fogo, chamemos-lhe assim, na medida em que a economia não o paga e que a filantropia não chega para pagar isso, os contribuintes, a sociedade, que são os beneficiários de uma gestão mais sensata do fogo, dispõem-se a pagar o serviço de gestão de combustíveis finos. E, portanto, eu estabeleço um objetivo e estabeleço um preço. Quando eu digo 100 euros por hectare, é um educative guess, quer dizer, não vou agora andar a discutir se é 100 ou 110 ou 90, não me interessa essa discussão. Eu diria, da experiência que tenho, que 100 euros por hectare me parece um valor sensato. Mas, como admito que esteja errado, isso é uma questão de o Estado abre um concurso, abre um leilão a dizer tenho aqui este dinheiro, os primeiros que me apresentarem propostas para eu pagar 100 euros por hectare para fazer isto, eu pago. Se aparecerem muitos, é porque o valor é muito alto, eu no vez seguinte, no leilão seguinte, baixo para 90. Se aparecerem poucos, é porque o valor é baixo, eu subo para 110. Portanto, a questão do valor não me preocupa muito, porque resolve-se desta forma, vai-se equilibrando desta forma. Agora, o que é que isto permite? Permite que um pastor, que atualmente tem 150 cabras, e com essas 150 cabras tem
consegue fazer gestão de combustíveis de 100 hectares. Uma cabra e meia por hectare é um encabeçamento razoável para o pastoreio tradicional. O pastor, para além do rendimento do seu rebanho, passava a ter 10 mil euros à cabeça que lhe eram pagos por esse serviço. O que é que aconteceria? Provavelmente o pastor passava a viver melhor, provavelmente comprava mais outras 150 cabras para, em vez de ter 10 mil, passar a ter 20 mil euros, portanto passava a ter não um rebanho de 150, mas um rebanho de 300, e tendo um rebanho de 300 já geria 200 hectares e não 100. O primo dele, ou um tipo qualquer, disse, afinal não se vive mal como pastor, ou pelo menos, se calhar, não vive pior do que como trabalhador da construção civil, embora o trabalho seja mais duro, não tenho férias, não tenho fins de semana, é difícil casar-me porque cheiro cabra, enfim, pronto. Tudo isso são problemas que existem de facto, que têm a ver com o papel social do pastor. Mas ele começa a olhar para ele e dizer que ele vive melhor, eu se calhar vou também arranjar um rebanho. Mas isto é válido não apenas para a pastorícia, que é talvez o mais óbvio, mas pode ser para a resinagem. Portugal já foi dos maiores produtores mundiais de resina natural. Atualmente não é, primeiro por causa da resina chinesa, depois também por causa da resina do Brasil. Enfim, há razões para isso. Mas continua a ter um papel muito relevante, não digo que seja o primeiro, mas será o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, na transformação da resina. O que trabalha é com resinas importadas. Mas se eu pagar ao resineiro 100 euros por hectare para ele me controlar os matos, e é do interesse dele controlar os matos, e ele faz isso, porque ele tem que ir de 3 em 3 semanas à bica da resina retirar o material. Portanto, ele também tem interesse nisso. Mas se eu lhe pagar 100 euros por hectare, então a competitividade da resina aumenta substancialmente na medida em que eu estou a pagar à parte do serviço de gestão de combustíveis. E isso é verdade para a caça, isso é verdade para a conservação da natureza, isso é verdade para o fogo controlado. Essa é a razão pela qual me parece que esta proposta tem algum interesse, é porque é uma proposta que não define, não é como as propostas, vou fazer umas centrais de biomassa, produzo eletricidade, aumento artificialmente o preço do kilowatt que vem das centrais de biomassa e então toda a gente vai começar a fazer biomassa. Isso não é verdade, não vai acontecer, porque os matos, o que vai acontecer é que à volta da central de biomassa, o dono da central vai pedir às pessoas para porem pinheiros e eucaliptos rapidamente e desbastar em vez de ir para o meio do monte buscar mato, como é evidente. Portanto, aqui esta é uma proposta que não define o que é que as pessoas têm que fazer, mas que apoia as fileiras que de facto fazem gestão de combustíveis. A proposta tem riscos? Tem. Imaginemos que um tipo que tem uma pá frontal rebenta com o solo todo. Pronto, muito bem, põe-se uma restrição a dizer que as técnicas a ser usadas não podem fazer destruição da camada superficial do solo. Tudo bem. Os tipos de eucaliptos, pelo menos alguns ganham dinheiro com os eucaliptos, não precisam disso. De acordo, como a proposta deve ser orientada para a produção de um serviço de ecossistema que o mercado não remunera, na medida em que o mercado remunerar, como acontece no eucalipto e em grande parte do montado, se calhar ficam de fora. De acordo. Mas a proposta tem esta vantagem, que é introduzir economia, perceber que o problema é problema de economia e que não é obrigando os proprietários a dizer, olha, o senhor tem que gerir à volta desta casa. Então a casa não é minha. Eu tenho uma reforma a 300 euros e eu é que tenho que limpar o meu terreno por causa da casa daquele indivíduo que ganha todos os meses 3 mil euros. Não faz sentido. Não é socialmente justo. Eu, assim, como lhe digo, não sendo especialista, não sabendo se essa é a melhor proposta, acho efetivamente que esse tipo de propostas devia ser posto em cima da mesa e devia ser discutido, porque são propostas que vão ao encontro de uma coisa que para mim essa sim é válida, independentemente do conhecimento técnico, que é nós temos que associar o interesse do indivíduo ao interesse do coletivo. É assim, se nós pensarmos só que as pessoas vão fazer alguma coisa pelo bem comum, em que elas são individualmente prejudicadas, dificilmente acontece muito. Há alguns que o fazem, mas a maior parte não faz. E, portanto, parece-me que a sua proposta tem essa vantagem, que é pensar que, ao melhorarmos a vida de alguém em concreto, dando-lhe um benefício económico àquilo que ela tem que fazer, estamos a melhorar o coletivo e o bem comum. E, portanto, para mim... Claro que estamos a pagar um serviço, não lhe estamos a dar nada. Sim. Não, estamos a pagar um serviço. Estamos a pagar um serviço. Claro, estamos a pagar um serviço. Quando eu disse o dar, é no sentido... Sim, eu é que acentuei. Até porque assim, eu tenho tendências liberais e, portanto, sou muito pouco dado ao dar. Portanto, ao dar com dinheiro descontribuído. Não, por isso é que eu acentuei bem que isto é o pagamento de um serviço. Como é evidente, mas é associar algo que tem um interesse específico para aquela pessoa, para aquela comunidade, a um interesse específico de todos nós. E no fundo,
ao ouvi-lo, e estamos mesmo a terminar, eu subentendo muito também da sua experiência e do que diz, aquilo que nós depois no fim ouvimos falar como o desenvolvimento sustentável, não é? Que é termos um equilíbrio entre o económico, o social e o ambiental, que é a única forma que nós conseguimos, de forma se calhar razoável, ir debatendo os problemas do mundo, que são complexos e que efetivamente ninguém tem soluções simples para eles, não é? Atenção, e mesmo esta solução é uma solução socialmente difícil de aceitar. As pessoas aceitam muito bem quando o governo diz vou criar uma equipa de sapadores florestais, mas aceitam muito mal quando eu digo vamos pegar nesse dinheiro e vamos dá-lo aos pastores. Porque o trabalho que os pastores fazem é maior que o da equipa de sapadores florestais. Henrique, mas se calhar para isso tenho uma resposta para essas coisas, assim, faça-se um teste. Não é? Porque não testar. Exato, mas só estou a dizer que socialmente uma é evidente, as pessoas aceitam, e a outra não é evidente, porque é intrinsecamente mais complexa. Mas depois das pessoas verem os resultados, aceitam, não é? Portanto, pois, façam teste. Henrique, olha, muito obrigado. Estamos a acabar. Este é o bom problema destas conversas, é que elas passam muito depressa e depois temos de terminar. Mas muito obrigado. Para mim foi excelente, foi uma lição em que aprendi bastante hoje. Espero que toda a gente que assista a isto também aprenda, que tenha gostado, como eu gostei. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, eu.